sobre o livro de Hebreus. É um livro tão fantástico, tão fantástico. Eu reli ele nesses últimos dias, reli esse livro e eu fico assim empolgadíssimo quando leio esse livro, mas eu vejo que de fato é difícil. Eu, quando li a Bíblia pela primeira vez, aos 16 anos de idade, eu li ela de Gênesis a Apocalipse pela primeira vez aos 16 anos de idade, eu achei esse livro muito difícil. Mas antes disso, quando eu era adolescente, eu dava uma folhada de vez em quando na Bíblia ali, lia um versículo daqui, outro versículo dali, e um dos versículos assim que me chamou muita atenção, e me chamou tanta atenção que eu peguei um marca-texto e escrevi aqui do lado da Bíblia, assim, na margem aqui da Bíblia, com marca-texto, este versículo de Hebreus 2:3. Já vou encontrar ele aqui. Hebreus 2:3. Nem preciso encontrar porque já sei de cor. Como escaparemos nós se negligenciarmos uma tão grande salvação? Como escaparemos nós se negligenciarmos uma tão grande salvação? Aí já começamos a pegar o espírito do livro de Hebreus. Já começamos a pegar o espírito do livro de Hebreus, que é um livro fortemente exortativo. O tempo inteiro ele está exortando, cuidado, 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 né? É uma ameaça, como escaparemos? E está ameaçando, né? Mas ao mesmo tempo é tão glorioso que não é aquela ameaça assim, somente negativa. É uma coisa positiva, diz assim, nossa, olha que salvação maravilhosa, né? O que se pode fazer com uma pessoa que ainda rejeita essa salvação, né? Essa pessoa não tem solução, né? Então é uma mensagem que mistura isso, a maravilha, a glória, com o contrário, com abandonar esta glória. Quem escreveu a carta aos Hebreus? Eu acredito que foi o apóstolo Paulo, mas costumeiramente no meio teológico a gente fala o autor da carta aos Hebreus. Não fala o apóstolo Paulo, porque muitos acham que talvez não foi ele. Então, por isso eu vou manter esse costume e vou falar o autor da carta aos Hebreus. E eu amo esse livro de Hebreus, assim como eu amo todos os livros da Bíblia. Não entendam mal, né? Mas eu amo ele também bem bastante, porque ele fala da superioridade de Jesus. E não é sem motivo que ele fala da superioridade de Jesus. Jesus é superior, Jesus é maior, Jesus é maior, Jesus é superior, Jesus é mais glorioso, Jesus é mais poderoso, Jesus é tudo mais que todos os outros. Mas ele não fala isso por acaso. Isso que Paulo está escrevendo aqui não foi simplesmente assim, sabe o que? Tive uma ideia, vou escrever uma carta para falar que Jesus é maravilhoso. Não, ele teve seus motivos. Quando essa carta foi escrita, é bem importante a gente se lembrar quando ela foi escrita, porque isso vai determinar, tudo que está escrito aqui dentro tem a ver com a data com que ela foi escrita, que foi entre 65 a 70 depois de Cristo. Por que essa data é importante? Porque a gente sabe que no ano 70 depois de Cristo, o segundo templo foi destruído. O primeiro templo era o templo de Salomão e o segundo templo é chamado o templo de Zorobabel, ou também outros chamam de templo de Herodes, que Herodes reformou. Então o segundo templo foi destruído no ano 70. Então, nesse período logo antes, o templo ainda existia. E o que tinha lá no templo? Muitas coisas. Tinha os sacrifícios, os sacerdotes, o sumo sacerdote, que era um troço fantástico, uma pessoa, mas o que estava ao redor dele, né? Porque ele era vestido com as roupas cheias de ouros, fios de ouro para todo lado, tecidos caríssimos, né? E aquelas pedras preciosas, aquelas 12 pedras preciosas aqui no peito, né? Engastadas com ouro, né? Então aquele chapéu grandão, assim, todo decorado, com os fios de ouro, aquela coisa toda, né? Então era algo extremamente impressionante, assim, que o pessoal, nossa, olha o sumo sacerdote, né? E o que me faz, assim, um pouco lembrar, né,
perdão da palavra, não sei se tem algum católico entre nós, mas assim um pouco do Papa, né? Vamos dizer assim, que o Papa pegou um pouquinho esse negócio, né? De roupas cheias de fio de ouro e coisas assim, né? Que, vamos dizer assim, talvez emprestou um pouquinho essa ideia de lá. Então, essa ideia do sumo sacerdote. Então, o que atrapalha a gente de ler o livro de Hebreus? Esse monte de palavra aí que a gente não entende, que nem sumo sacerdote, sacrifícios e aliança. Então, um montão de palavras judaicas que a gente fica lá, o que significa isso tudo? Então, claro que, para quem já leu o Antigo Testamento, ele vai entender mais ou menos do que se trata, mais ou menos. Mesmo assim, eu gostaria de explicar um pouco melhor algumas palavras dessas, ao longo desse estudo aqui. Uma coisa que eu tenho que dizer para vocês muito claramente. Eu quero que vocês levem isso para casa. Eu espero que essa mensagem vai ficar colada na cabeça de vocês. Os primeiros cristãos romperam totalmente com a religião judaica. Romperam totalmente com a religião judaica. Jesus, ele praticava a religião judaica. Então, muitas pessoas vêm com essa questão. Mas Jesus praticava a religião judaica. A carta aos Hebreus, o resumo de toda a carta dela é: Jesus é maior que tudo, principalmente maior que a religião judaica. Ou seja, Jesus eliminou a religião judaica. Jesus ele é maior que a religião judaica, ou seja, ele colocou de escanteio, de lado a religião judaica, ele eliminou, ele fez a religião judaica se tornar inútil. Esse é o resumo de toda a carta aos Hebreus. E claro que alguém poderia perguntar aqui, mas o que eu tenho a ver com a religião judaica? Não tenho nenhuma sinagoga aqui na minha esquina me convidando para me converter para o judaísmo, para me deixar circuncidar. Então essa carta aos Hebreus não me significa nada. Mas sim, eu vou tentar provar que nós estamos sendo bombardeados com convites para aceitar partes da religião judaica. Já conheci muitas pessoas ao longo da minha vida pastoral falando isso. Temos que guardar o sábado, né? Outros que vêm, não podemos comer carne de porco, né? E agora aqui na Alemanha, vários que vêm com aquele negócio, temos que guardar as 7 festas judaicas, né? E aí vem um monte de outras coisinhas, temos que fazer isso, temos que fazer aquilo, que está lá no Antigo Testamento, né? Resgatar elementos da religião judaica e trazer para dentro da fé cristã. Jesus praticava a religião judaica. Teve uma coisa que ele não praticou, que era o sábado, que é muito claro, que é em João 8:18. Desculpa. João 5:18. Está aqui. Os judeus procuravam matá-lo porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai. Eles procuravam matar Jesus porque ele não respeitava o sábado. Para eles era uma lei muito forte. Então hoje vem pessoas dizendo tu tem que guardar o sábado. Jesus foi morto pelo quê? Porque não guardava o sábado. Eu vou agora praticar algo contra o que Jesus foi morto? De jeito nenhum. Jesus foi morto por desrespeitar o sábado. Eu vou respeitar o sábado? Vou fazer, né, aquilo que os inimigos de Jesus faziam? Não, eu que não vou. É um exemplo. Mas as outras coisas Jesus guardava. Mas por quê? Porque Jesus estava na velha aliança. Jesus estava na velha aliança. Quando começou a nova aliança? Começou quando Jesus morreu, foi crucificado, o sangue dele verteu. Porque Jesus, na última ceia, ele disse, essa é a nova aliança no meu sangue. Quando que o sangue de Jesus foi derramado? Na cruz. Então, na cruz, começou a nova aliança. Antes disso, era a velha. Então, desde a infância de Jesus, desde que ele nasceu, no tempo todo do ministério dele, ele estava na velha aliança e cumpria a maioria das coisas da velha aliança, porque ele estava na velha aliança. Mas,
Quando o sangue dele verteu na cruz do Calvário, começou uma nova aliança. E aí é que o livro de Hebreus entra para dizer, quando vem uma coisa nova, o velho vai embora. Por exemplo, eu poderia dar o exemplo aqui de um carro. O carro da gente está estragando muito, está dando muita oficina. O que a gente faz? A gente compra um novo e passa o velho para frente. Não usa mais o velho, vende, sei lá, né? Ou seja, o novo vem para substituir o velho, para tornar o velho obsoleto, inútil. Então, a nova aliança veio para tornar a velha inútil, porque a velha já não prestava. A velha não salvava, a velha aliança. Muitos, né, uma vez na minha infância, eu perguntei para alguma pessoa, por que Jesus teve que morrer na cruz, né? E aí aquela pessoa bem intencionada falou, para economizar cordeiros. E é bom que todos os microfones de vocês estejam fechados, porque se alguém aqui deu risada nessa hora, não atrapalhou. Né? É engraçado para a gente. Jesus morreu para economizar cordeiros. Mas isso está errado, porque os cordeiros nunca perdoavam pecados. Porque o sangue de cordeiros não perdoa pecados de seres humanos. É o que lá em algum lugar no livro de Hebreus está escrito. Então a velha aliança não funcionava, não servia para a salvação. Servia para outras coisas, várias coisas. O Antigo Testamento é muito útil. Nós precisamos do Antigo Testamento, mas não para obter a salvação seguindo as regras religiosas da religião de Moisés. Quando eu estou conversando com as pessoas, eu falo muitas vezes isso, religião de Moisés. Por quê? Porque eu quero enfatizar esse ponto. Porque a religião judaica, ela se compõe de duas coisas. Ela se compõe da fé de Abraão, misturada com as doutrinas de Moisés. Abraão não tinha templo, não tinha sacerdote, não tinha levitas, não tinha nada. Somente cria em Deus. Moisés colocou tudo aquilo, colocou templo, colocou rituais, colocou candelabro, colocou pão sagrado, colocou altar do incenso, colocou tudo aquilo, altar de sacrifícios, os rituais, tudo, sumos sacerdotes, tudo. São dezenas e dezenas de capítulos no livro de Levíticos, explicando todas a religião deles, como que tinha que ser o templo, né? Tabernáculo, que mais tarde foi construído em forma de templo, de pedra, como tinha que ser, cada detalhe, que tamanho, que material, quem podia entrar, quem não podia, quando, etc. Tudo, uma religião completa, com todas as instruções. Por isso eu chamo isso de religião de Moisés. Religião de Moisés, para ficar claro que estou me referindo a isso. Porque é disso que se trata o que o autor de Hebreus escreve, dessa religião de Moisés. Paulo, em outro lugar, ele fala que nós, né, somos filhos de Abraão. Quem tem a fé de Abraão é um filho de Abraão. Então ele não é contra Abraão. Ele também não é contra Moisés, mas ele está, no caso de Moisés, está anulado. Tudo que Moisés ensinou em termos de religião, para nós não tem valor. Jesus anulou. Quando que ele fez isso? Ele fez isso nos 40 dias depois da ressurreição. Por quê? Porque antes da ressurreição, os discípulos não estavam capazes de entender a nova aliança. Porque Jesus não tinha morrido, eles não sabiam, se Jesus falava de uma nova aliança, eles não sabiam do que ele estava falando. E se ele falasse da anulação da religião de Moisés, eles não sabiam do que ele estava falando. Então, quando Jesus ressuscitou, ele passou 40 dias ensinando os discípulos sobre isso. Saiam da religião judaica. Saiam do judaísmo. Rompam com tudo isso. O que eu sou é outra coisa. Jesus é, né, superior, totalmente superior à religião judaica. A religião judaica é um carro velho que vai para o ferro velho. Jesus é o carro novo. Desculpa usar essa comparação. Se vocês entendem o que eu estou querendo dizer.
Essa mensagem eu quero que vocês levem para casa. Os primeiros discípulos romperam, traçaram uma linha, puxaram uma linha entre a fé mosaica para lá e nós para cá. Eles não seguiram mais. Como é que eu provo isso para vocês? Com o caso do apedrejamento de Estevão. Apedrejamento de Estevão. Ele foi apedrejado, isso a gente sabe, o primeiro mártir cristão. E qual era a acusação? Ele foi apedrejado, ou seja, ele foi condenado à morte por crimes. Ninguém é condenado à morte por nada. Então, ele foi condenado à morte por crimes que ele cometeu. Quais são os crimes que ele cometeu? Está aqui no Atos capítulo 6, versículo 14. Porque nós lhe ouvimos dizer que este Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Esses foram os crimes que ele cometeu, que Estevão cometeu. De abrir a boca e dizer, Jesus vai destruir este lugar. Que lugar é este? A gente leu o versículo anterior, Atos 6,13, lá está o conselho. E aí a gente vai pesquisar que no grego essa palavra conselho é sinedrion. E sinedrion é o sinédrio, é a reunião dos deputados federais de Israel, vamos dizer assim, traduzindo em nossas palavras, que se reunia no mesmo complexo do templo, um prédio do lado do templo. Ou seja, fazia parte do que seria o templo. Como é que eu vou dizer assim? A casa pastoral do templo, por assim dizer, né? Ao lado do templo, a casa dos deputados. E Estevão estava dizendo, Jesus vai destruir este lugar. Vamos matar ele, porque falou uma coisa tão horrível, que alguém vai destruir o templo de Deus, que foi dado por Moisés, como tabernáculo e depois construído por Salomão e por Zorobabel. Jesus vai destruir isso aqui, esse troço mais santo que existe. Estevão falou isso. Então, esse Jesus e esse Estevão são nossos inimigos. Temos que destruir, temos que matar. Mas aí você vê a mensagem de Estevão. E a outra mensagem, e mudar os costumes que Moisés nos deu. Estevão veio dizer, pessoal, costumes que Moisés deu, não vale mais. Acabou. Esses costumes de Moisés, essas tradições religiosas de Moisés, acabou, não vale mais. Jesus superou isso tudo, Jesus botou isso tudo abaixo. Então, os judeus disseram matar, porque falou a pior coisa que alguém pode falar. Destruir o templo, a coisa mais santa que eles tinham, e destruir as tradições religiosas, os rituais, os costumes, as tradições que Moisés deu. É a pior coisa que os judeus podiam escutar. Vamos matar. Essa era a mensagem dos primeiros cristãos. Os primeiros cristãos estavam dizendo para os judeus, saiam da religião de vocês. Em outras palavras, se convertam, saiam dessa religião. Abandonem a religião de vocês, deixem de ser judeus. É claro que isso confunde um pouco a cabeça da gente, porque existe... A palavra judeu pode significar várias coisas, e uma delas é uma pessoa que é um descendente de Abraão. Então, até hoje existem pessoas lá que dizem, eu sou um descendente de Abraão, meu tataravô, meu bisavô era judeu e tal, mas nesse sentido biológico. Judeu no sentido biológico, mas existe o judeu no sentido religioso, os praticantes da religião judaica. Então é complicado isso. Ele dizendo assim, você tem que deixar de ser um praticante da religião judaica. Você vai continuar sendo um judeu, ou seja, um descendente de Abraão. Ok, isso não tem como mudar, isso é biológico, isso é genético. Mas sair da religião judaica para seguir a Jesus Cristo, isso era um corte muito profundo. E por isso, essa carta aos Hebreus, ela está se dirigindo a quem? Quando a gente lê a carta, a gente vai percebendo as informações, os indícios, como detetive que vai descobrindo os indícios. Assim é meu trabalho como teólogo, descobrir os indícios. Não está escrito em lugar nenhum, em um outro lugar,
mas lendo a carta, eu percebo que essa carta foi escrita para quem? Para pessoas que tinham se convertido ao cristianismo, a Jesus Cristo, que antes haviam sido adeptos da religião judaica, tinham se convertido a Jesus Cristo, mas que agora estavam querendo voltar para a religião judaica, porque seria muito benéfico voltar para a religião judaica. Por quê? Porque em Israel a maioria das pessoas era participante da religião judaica e os cristãos eram uma minoria. Eles eram desprezados, eles eram perseguidos. Então era difícil ser cristão. Ser judeu, ser da religião judaica era muito mais fácil. Estar na maioria. Então a tentação era bem grande e muitos estavam voltando para trás. E aí Paulo escreve aqui para dizer, não voltem para trás, porque Jesus é maior que a religião judaica. A religião judaica não salva, a religião judaica se acabou. Então ele está escrevendo essa carta muito fortemente, o tom é de exortação o tempo inteiro, ele está exortando o tempo inteiro. Ele está exortando, falando coisas extremamente fortes aqui quanto às pessoas que decaem. Ele fala que quem decai para trás, está perdido, não tem mais salvação, e um monte de coisa. Esse decair para trás significa isso, voltar à religião judaica, voltar a acreditar que a salvação vem através dos sacrifícios de ovelhas, de carneiros, de touros, de vacas e coisas assim, que a salvação vem por ali. Ele diz, não, se tu acreditar que a salvação vem pelo sangue de animais, então você está cuspindo no sangue do Filho de Deus, que é de uma outra categoria totalmente diferente. O que o sangue do Filho de Deus tem a ver com o sangue de animais? Que comparação pode existir entre os dois? Nada. São categorias diferentes. Ou você é salvo pelo sangue de Cristo, ou você não é salvo, porque animais não salvam. Ele é forte, ele vai exortando, ele desce o cajado mesmo. O livro de Hebreus todo está descendo o cajado. É claro que a gente pode pensar, tá, mas eu não estou sendo tentado a cair na religião judaica, né? Então, em outros livros do apóstolo Paulo, ele combate uma outra coisa muito forte que acontecia em outras igrejas, nas igrejas do Mar Mediterrâneo, da Ásia Menor, que eram as pessoas ali dando um dedinho para a religião judaica, praticando a circuncisão, guardando o sábado, evitando comer carne de porco. E aí Paulo também desce a lenha nessas pessoas que ele chama de os da circuncisão. Então, quando vocês lendo as cartas de Paulo, ele vai falar sobre os da circuncisão, ele está se referindo a esse grupo, aos judaizantes, as pessoas que estão tentando trazer algumas coisas da religião judaica para dentro da fé cristã. E Paulo combate eles fortemente. Tem vários versículos onde ele diz, ninguém vos julgue por sábados, por festas, por alimentos. Isso é muito forte. Até hoje tem gente dizendo, não devemos comer carne de porco. Paulo diz, ninguém vos julgue pelos alimentos. Você pode comer o que você quiser. Claro que dentro das regras médicas. Se o médico disser não coma carne de porco, eu deixo de comer carne de porco porque o médico disse, mas não porque eu estou querendo fazer ali um compromisso, um ajeitado entre a fé cristã e o judaísmo. Não, de jeito nenhum. São coisas separadas. Judaísmo é uma coisa que não salva, é uma religião que Moisés deu, que teve seus objetivos, que era preparar a vinda do Messias, mas agora o Messias veio. O autor de Hebreus, ele fala, o judaísmo era uma sombra borrada, enquanto que Jesus é a imagem nítida. Então o judaísmo teve a sua razão de ser antes de Jesus vir. Quando Jesus veio, ele foi o fim. Jesus é o fim da lei. E quando vocês forem ler o livro de Hebreus, esse maravilhoso livro, então cada vez que vocês encontrarem a palavra lei, troquem ela por religião de Moisés, ou religião judaica. Vocês leem em algum lugarzinho ali? Aqui. Digamos Romanos 10, 4. Porque o fim da lei é Cristo,
Então, essa palavra lei, dentro desse contexto, significa a religião de Moisés. Então, se traduz assim, porque o fim da religião de Moisés é Cristo. Ou Gálatas 3. Recebestes o Espírito pela prática da lei ou pela pregação da fé? Vou traduzir. Recebestes o Espírito pela prática da religião de Moisés ou pela pregação da fé? Então, a gente, trocando a palavra, fica mais fácil de entender o que ele está querendo dizer. E assim, no livro de Hebreus. Quando vocês lerem o livro de Hebreus, cada vez que aparecer a palavra lei, coloca ali, religião de Moisés. Aí vocês vão entender melhor. No capítulo 1, ele fala do quê? De profetas e de anjos. Ele fala antigamente, né, a palavra foi dada por meio dos profetas e agora Deus fala a nós por Jesus. E aí tem pessoas que fazem as interpretações mais esquisitas possíveis, pegam esse texto para justificar um monte de coisa que o texto não quer dizer. O que o texto quer dizer? Porque esses cristãos que estavam sendo tentados a escorregar de volta para a religião judaica, né? Eles diziam, sim, mas na religião judaica nós temos os escritos dos profetas, né? E também essa questão dos anjos, porque eles fica falando aqui dos anjos, o autor de Hebreus, dos anjos, porque os rabinos do tempo de Jesus, eles acreditavam que quando Moisés subiu no Monte Sinai, os 10 mandamentos foram entregues a Moisés através de anjos. A Bíblia não fala isso, mas os rabinos acreditavam. Então, quando o autor de Hebreus está falando, antigamente Deus falou pelos profetas, mas agora fala em Jesus. Antigamente ele falou pelos anjos, quer dizer, os judeus acreditavam que os 10 mandamentos foram dados pelos anjos, né? E agora Deus fala em Jesus. Então muitos dizem, então quer dizer que Deus não fala mais hoje através dos profetas? Mas não é isto que o texto está dizendo. O texto está dizendo que antigamente Deus falou por profetas que eram meros seres humanos. E Deus falou por meio de anjos que eram meras criaturas de Deus. Agora ele fala pelo quê? Pelo Filho. Pelo herdeiro de todas as coisas. Pelo Criador do universo. Pelo que reflete a glória de Deus. Então, se esses cristãos estavam querendo voltar ao judaísmo, porque diziam, mas lá no judaísmo existem os escritos dos maravilhosos profetas e dos maravilhosos anjos. O autor de Hebreus diz, sim, mas nós temos os escritos, a mensagem de Jesus, o herdeiro, o Criador. Isso é muito mais do que qualquer profeta e qualquer anjo. Aqui é o lugar certo. A fé em Jesus é a fé certa. A única, que é acima de todas as outras. Quando nós entendemos o contexto de Hebreus, nós entendemos a argumentação do autor do livro de Hebreus. Até que horas eu vou falar? E todo o livro de Hebreus, ele vai contrapondo. Por exemplo, ele fala muito do sumo sacerdote, né? Do sumo sacerdote. Fala muito. Porque esses cristãos que estavam tentados a ir para o judaísmo, né? Eles pensavam, olha, mas lá temos o sumo sacerdote, na religião judaica tem um sumo sacerdote, porque naquela época tinha, né? Hoje não tem mais, mas naquela época tinha o sumo sacerdote, que uma vez ao ano entra no Santo dos Santos, naquela partezinha fechada do templo, naquele quarto lá no templo que o ano inteiro ninguém entra lá, onde que está a arca da aliança coberta de ouro com os anjos ali por cima, né? E tal, né? Ele entra uma vez por ano ali e asperge o sangue para a remissão dos pecados do povo, né? Então esses cristãos que estavam sendo tentados a se tornar de novo da religião judaica, né? Eles falavam isso. E aí vem o autor de Hebreus e diz, né? Então vamos comparar. Aquele sumo sacerdote judaico entra uma vez por ano naquele lugarzinho ali, que é um lugar fechado que ninguém pode entrar. Uma vez por ano. E Jesus fez o quê? Jesus entrou no Santo dos Santos. E onde que é o Santo dos Santos?
aqui num versículo de Hebreus diz isso, a face de Deus. Eu agora não saberia dizer em que versículo que diz assim, Jesus entrou no Santo dos Santos, entrou na face de Deus, entrou na sala do trono de Deus, no céu. Então, o Santo dos Santos, no qual Jesus entrou, não foi um quartinho lá dentro de um templo de pedra, mas foi no verdadeiro Santo dos Santos, que é lá no céu, que é na própria presença de Deus. E o sumo sacerdote judaico, ele entra uma vez por ano. E Jesus, ele entrou para ficar, ele entrou lá e está lá. Qual dos dois é melhor? O judaico ou o nosso, Cristo? Entende a comparação? Ele está fazendo essa comparação para mostrar isso, que Jesus é maior, que Jesus superou tudo, que Jesus botou tudo no chinelo, que aquela religião judaica passou, acabou. Para nós não significa mais nada. Então, no capítulo 4, tem um versículo bem interessante, que diz assim: temamos, pois, que porventura deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fica para trás. Hebreus 4:1. Uma palavra bem forte que os nossos ouvidos não conseguem ouvir o que aquelas pessoas ouviam, aqueles cristãos que antes haviam sido judeus, ou seja, que antes conheciam a língua hebraica, que conhecem a língua hebraica, cresceram naquele contexto, e quando os judeus ouvem essa palavra, que foi escrita em grego, mas na cabeça deles eles traduz para o hebraico. Então, quando eles escutam aqui, temamos, pois, que porventura deixada a promessa de entrar no seu repouso, e quando eles escutam a palavra repouso, em grego, e estão traduzindo mentalmente para a língua deles, o hebraico, eles estão escutando o quê? O sábado, porque a palavra sábado significa repouso. Pois que porventura deixada a promessa de entrar no seu sábado, pareça que algum de vós fica para trás. Ele está combatendo o quê? A ideia da guarda do sábado, que era uma dessas coisas da religião judaica. Ele está combatendo. Para nós, o cristão não guarda o sábado. Por quê? Porque o sábado judaico é um símbolo do céu, do repouso, que Jesus ele foi para o repouso. Assim como Deus, está bem claro escrito aqui, assim como Deus descansou depois do trabalho bem difícil que ele fez, que foi criar o universo, Deus descansou. Assim Jesus, depois de ter feito o trabalho bem difícil, que foi ser crucificado e ressuscitar, o que Jesus fez? Descansou. Foi descansar. Está escrito no livro de Hebreus. E esse descanso de Jesus é o nosso descanso. O céu é o nosso sábado. O céu é o nosso sábado. Então, quem tenta guardar o sábado hoje, que diz, você tem que guardar o sábado, ou eu guardo o sábado, quem fala assim, está rejeitando o céu. Eu não preciso do céu, eu tenho o céu aqui, eu tenho o sábado aqui. O sábado que Jesus comprou para mim, não dou valor. Quer dizer, né? Então, o autor de Hebreus está dizendo, olha pessoal, esse negócio de guardar o sábado, não, porque Jesus entrou no descanso. O sábado, Jesus entrou no sábado, entrou no céu, entrou na presença de Deus. Esse é o nosso descanso, a presença de Deus. E assim ele está cortando, em todo momento cortando a religião judaica fora, dizendo, pessoal, a religião judaica acabou, não serve mais para nada. Quem procurar essa religião é que nem a porca que volta, lavada, que volta a refugiar na lama. Então, deixa eu indo para a conclusão. Peraí. Que uma coisa é muito ruim, que nos tenta, que está tentando as pessoas o tempo inteiro, é a religiosidade. O que é religiosidade? Veneração de objetos sagrados. Então,
no judaísmo, na religião judaica, tinha muitos objetos sagrados. O templo era um local sagrado, lá tinha o altar que era sagrado, aí tinha os sacrifícios que eram sagrados, tinha a luminária que era sagrada, tinha o pão da proposição que era sagrado, tinha, né, tudo era sagrado, os sacerdotes eram sagrados, o sumo sacerdote então era sagrado, a roupa do sumo sacerdote era sagrada, tudo era sagrado. No Novo Testamento não existe nada disso, nada disso. É bem difícil da gente entender que no Novo Testamento não existe mais templos. Jesus disse, quem adora a Deus em espírito e em verdade. A samaritana perguntou, qual é o lugar certo? Qual é o templo no qual temos que adorar? Não tem mais templo. Mas cristãos, eles não vão na igreja? Não, para nós cristãos, o lugar que nós vamos no domingo ou na semana não é templo, mas é um local de reuniões. É algo totalmente diferente. Não é um local sagrado. Não é sagrado. Esse lugar que a gente vai é para se reunir, para ter comunhão, mas não é um local sagrado. E o pastor de uma igreja, ele é um supervisor, mas ele não é um sacerdote, ele não é um ser sagrado. Porque o Novo Testamento não fala nada de construção de templos. Você vê em algum lugar um crente ou Jesus falando, temos que construir um templo, temos que construir uma igreja, temos que construir sei lá o quê. Não, em nenhum lugar se fala disso. Não porque eles esqueceram de falar disso, mas porque para eles agora isso não tinha mais valor nenhum. Pedras não tem mais valor nenhum para eles. Eles se reuniam, sim, 3.000 pessoas se converteram, eles se reuniam em algum lugar, não sei aonde, mas eles não veneravam esse lugar. E o mesmo se aplica a todas as outras coisas. A única coisa santa que existe agora é o corpo do crente. O nosso corpo é santo. O resto não existe mais dia sagrado. Muitos acham, o domingo é o dia sagrado dos cristãos. Me desculpe se alguém se ofende a ouvir isso. Não é verdade. Está errado. Não existe nada sagrado para os cristãos. Nada a não ser o nosso próprio corpo. O cristão vai na igreja no domingo, como muitos cristãos já na época, logo depois que Cristo ressuscitou, começaram a se reunir no domingo, mas é muito diferente do que no Antigo Testamento. No Antigo Testamento era uma lei. As pessoas eram perseguidas. Existia a lei, tu tem que guardar o sábado, se tu descansar no sábado, você vai ser castigado. Mas em nenhum lugar no Novo Testamento está escrito, se você não guardar o domingo, você vai ser castigado, Deus vai te condenar, isso é pecado. Não, em nenhum lugar no Novo Testamento está escrito isso. Não é uma obrigação, não é uma lei. Porque Jesus rompeu com tanta coisa, rompeu. A nova aliança, a fé em Jesus, ela não é uma fé judaica reciclada, melhorada. Não, ela é uma outra coisa. Ela é um nível diferente. A fé judaica ela era baseada em coisas, exterioridades, em coisas que se viam, em rituais, em sacrifícios, em templos, em sacerdotes. E a fé cristã é a fé espiritual. Nós também precisamos um local de reuniões, nós precisamos também um pastor que gerencia a igreja, administre a igreja. Sim, precisamos, mas não como um sacerdote, não como uma pessoa sagrada ou como coisas sagradas, objetos sagrados. Por favor, parem de, se alguém aí respeita algum objeto, sei lá o que, isso aqui é uma coisa sagrada, Cabe com isso, pare. Não existe mais nenhuma coisa sagrada para nós. A única coisa sagrada é Deus e o nosso corpo. Jesus rompeu com toda essa religiosidade. Hoje nós nos reunimos para quê? Lá está escrito, perseveravam, na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. É isso, a gente se reúne para isso. Para quê? Para ter comunhão, para partir o pão. O que é partir o pão? Tomar a Santa Ceia, distribuir o pão para os pobres, para orar, E para quê? Para ter ensino, para receber ensino. Por isso a gente se reúne. O que é algo totalmente diferente do que antes. Os judeus, eles iam para o templo não para ter comunhão, mas sim para fazer os rituais sagrados para receber a salvação através daqueles rituais sagrados. Nós já recebemos a salvação quando aceitamos a Jesus. Nós não precisamos fazer mais nenhum ritual, nenhum sacrifício, nada.
Então eu espero que todos vocês estejam agora vacinados contra judaísmo, religiosidade, contra regras do Antigo Testamento. Quando alguém chega lá, mas lá no Antigo Testamento está escrito que tem que fazer isso, fazer aquilo, não comer carne de sei lá o que, de camelo ou de coelho, sei lá o que, né? Espero que eu tenha vacinado vocês pelo livro de Hebreus. O livro de Hebreus deixa isso muito claro. Judaísmo é uma coisa, religião judaica é uma coisa, fé cristã é outra coisa. Que eu faço força para não chamar de religião cristã, porque não é religião cristã. A nossa fé, ela não é uma religião, ela não é um amontoado de regras, rituais e sacrifícios, isso e aquilo. Não, não é isso, nada a ver. A fé viva, e por isso que o interessante, no capítulo 11 de Hebreus, ele fala sobre os heróis da fé, né? Heróis da fé, e também essa galeria de heróis da fé é uma chicotada nos judeus, nos da religião judaica. Uma chicotada bem grande. Por quê? Porque ali é citado várias pessoas. Uma dessas pessoas é depois de Moisés, que é Raabe. Todos os outros são antes de Moisés. Ele fala de Abel, fala de Abraão, fala de Enoque. Todas as pessoas que foram salvas sem a fé, a religião judaica, a religião de Moisés. Uma lista enorme de pessoas que foram salvas, foram para o céu, somente pela fé, sem praticar a religião judaica. E a única pessoa que foi salva, depois da religião mosaica ser instituída, foi Raabe, que era uma prostituta, que era uma chicotada nos judeus, que odiava as prostitutas, né? e que foi salva não por praticar a religião mosaica, mas por crer, né? Na palavra dos espias. Por crer, aí entra a fé de novo. Isso é uma chicotada, o capítulo 11 de Hebreus é uma chicotada na religião judaica. Quer dizer, olha, lá teve um montão de gente que foi salvo pela fé. E não precisou ir no templo, não precisou de sumo sacerdote, não precisou de sacrifício, não precisou de toda aquela coisa. De guardar festas, e de guardar o sábado, e de ser circuncidado, e tudo aquilo. Tá? O livro de Hebreus é um livro tão maravilhoso, porque nos comprova, sem deixar qualquer sombra de dúvida, a grandeza de Jesus, a completude da obra de Jesus. Ele mostra que nenhuma outra obra pode ser colocada ao lado dessa obra, que nenhuma outra pessoa pode ser colocada ao lado da pessoa de Jesus, que nenhuma religião pode fazer o que Jesus faz. Jesus eliminou os sumos sacerdotes judaicos, porque ele é o sumo sacerdote. Jesus eliminou a necessidade de templo judaico com seus santo dos santos, porque Jesus entrou no santo dos santos, que é a presença do próprio Deus. Jesus eliminou a necessidade de sacrifícios, porque ele é o sacrifício. Jesus eliminou a necessidade de rituais, porque agora servimos a um Deus vivo. Jesus eliminou a necessidade de vestes sacerdotais, porque a santidade é a nossa vestimenta. Jesus eliminou toda a religião de Moisés, para que nunca mais um cristão venha a namoricar com partes do judaísmo. A graça de Deus seja com todos vós, usando as palavras do próprio livro de Hebreus. Amém. Deus abençoe vocês.